A paz, meus queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago uma palavra aqui maravilhosa que em Atos 16 e diante fala muito da viagem de Paulo e Silas e Timóteo, né? Mas ela é muito intensa. Então eu vou ler só alguns versículos, mas antes eu vou falar um pouquinho dessa palavra. Então, irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago essa palavra aqui, para que nós possamos, assim, saber que no mundo tem muitas coisas que acontecem, né? Pessoas se dando a saber coisas de Deus, do futuro, né, irmãos? Então, aqui tinha pessoas nesse nível, desse conhecimento aqui. Mas eu quero dizer que o Senhor se faz presente em todas as situações. E Ele é que converte o homem. O nosso Deus, Ele é fabuloso, irmãos. O nosso Deus não nos deixa enganado, né? Então, bem, que eu vou adentrar aqui a palavra, né? A qual aqui diz assim que Paulo, né? Ele escolheu a Silas para partir com ele, para viajar com ele, né? E logo encontraram Timóteo, né? Mas eles estavam determinados a ir para a Síria e Cilícia, né? Confirmando as igrejas, né? Que eles iriam passar por essas terras e essas cidades, né? E que ali eles iriam pregar o evangelho de Cristo, né? Porém, Deus, o Espírito Santo de Deus, falou aos seus corações que não fossem, que mudassem a rota deles. Então, o nosso Deus, Ele está sempre falando conosco, né? Então, nós devemos estar sempre atentos para seguir o comando do nosso Deus, né? Porque Ele é que é poderoso. Bem, porém, como fala Paulo e Silas ali, tendo passado pelaquela cidade ali, né? Ele teve uma visão para ir para Troade, né? E ali era uma pregação que eles iriam fazer. E Deus faz com que aqueles homens cheguem até aquela cidade, porque eles já tinham planejado de ir para um lugar, porém Deus, o Espírito Santo muda todas as suas estratégias ali e leva eles a um outro lugar. E ali eles vão ser maltratados ali, né, irmãos? Eles chegam para poder pregar a palavra e até pregam uma palavra ali. Mas aqueles homens ali, eles ficam irados com eles, né? Porque eles não queriam, na realidade, aceitá-los e aceitar a pregação por conta que tinha uma moça que estava ali, né? Uma delas quis aceitar ao Senhor, que era a Lídia, né? E tanto é que convenceu a eles, Paulo e Silas, de irem para a sua casa, né? Para que ali eles pudessem descansar, se alimentar, né? Estar um pouco mais à vontade, né? Porque senão eles só ficariam ali em volta daquela cidadezinha ali, talvez tivesse até que momentaneamente se estabelecer em algum daqueles pontos ali, tipo em hotelarias, essas coisas, e ela vendo que eles realmente eram da parte do Senhor e que aí o coração dela foi tocado, ela se batizou e toda a sua casa também. Ela chama eles, né, para que venham estar com ela na sua casa. Porém, ali naquele mesmo lugar havia uma garota ali que ela adivinhava.
E aqueles homens daquele lugar, por conta da adivinhação daquela jovem ali, eles, que era uma vendedora de púrpura, né? E, bem da realidade, não, ela não era uma vendedora de púrpura, a Lídia que era vendedora de púrpura, mas essa moça, ela estava sempre ali junto com Paulo também, né? Ouvindo daquilo que Deus tinha para falar, ali através de Paulo e de Silas, né? E ela estava ali, né? Só que ela fazia esse trabalho sujo de adivinhação, né? E e aqueles homens, eles ganhavam dinheiro por conta dessas adivinhações daquela mulher, daquela moça, né? E, e só que essa moça, vendo que Paulo e Silas realmente era da parte do Senhor, ela sempre onde eles estavam, ela ficava proclamando, né, que eles eram realmente servos do Altíssimo, que eles estavam ali fazendo e realizando coisas que era de Deus mesmo. E toda vez ficava confirmando esse tipo de coisa, né? E ele foi assim, o Paulo, ele foi ficando assim, meio que, tem alguma coisa errada nessa mulher que ela tá toda hora confirmando que nós somos de Deus, que estamos falando pelo poder e pela graça de Deus, né? E afirmando que eles eram servos mesmo de Deus, né? E aí ele foi ouvindo que dali no decorrer daqueles dias ele chegou a uma conclusão. Essa mulher tá com o espírito do engano aí, mesmo que seja para pronunciar que somos servos do Senhor, que somos, né? E aí Paulo chegou até essa moça e repreendeu o espírito ali do engano, né? Que estava se manifestando ali naquela mulher. E ele repreendeu. No que ele repreendeu, né? Aqueles homens se sentiram meio que tipo ameaçados, porque perceberam que a moça não proclamaria mais aquilo que ela falava, né? As adivinhações dela, né? Para aqueles homens ali, para vender, para comprar, para fazer um monte de situações. Aquela menina é que manipulava, né? Por conta do espírito imundo que estava na vida dela. Porém, quando Paulo repreende, eles percebem que ela deixa de adivinhar. E isso traz uma confusão para aqueles homens ali, né? E até os magistrados entraram na frente, né? E assim eles se perturbaram de uma tal maneira que mandaram prender a Paulo e Silas, dizendo que eles estavam perturbando ali os moradores, perturbando o bom andamento da cidade, essas coisas, né? E expõe eles, né? Pega os dois e ali realmente manda prendê-los. E nisso chicoteiam eles, né? Maltratam eles, espancam eles e prendem eles ali. E eles começam, já estavam presos mesmo, começam no decorrer que eu acredito que já era no final da tarde, quando eles foram presos, logo escureceu e eles começaram ali a louvar e aclamar o nome do nosso Deus. E quando eles fazem isso, né, de repente, né, eles estão louvando e estão glorificando o nome de Deus, orando e tudo. De repente ali, né, sobreveio um grande terremoto, né, que ali destrói os alicerces daquele lugar ali, né, eles quebraram as portas ali, né, abriram-se as portas daquelas prisões ali, porque tamanho foi o louvor que chegou até o trono da graça de Deus, né? E as orações de súplica, para que eles também não ficassem ali, porque eles não teriam culpa nenhuma de estarem ali. Eles estavam ali mesmo levando o evangelho, né? Aquelas pessoas ali que estavam insanos, né? Estavam desnorteados, ele queria abrir aqueles olhos ali. Tanto é que muitas mulheres ali, elas aceitaram, né, a palavra de Deus, né?
irmãos, ali como Lídia. Então, com aquele movimento que já estava por volta da meia-noite ali, quando há aquela explosão ali, aquele terremoto ali, que realmente abre as cadeias ali, o carcereiro, ele já se levanta meio que aturdido, já pega logo ali a sua espada, e que até mesmo se matar, porque pensou que, se os fugitivos, ou se os prisioneiros fugirem, né, os magistrados mandariam matá-lo e ele se responsabilizaria pela ausência ali daqueles prisioneiros, e então ele ficou meio que aturdido, querendo até mesmo dar cabo da sua própria vida. E ali o Paulo, que eu acredito estava tudo escuro, como diz aqui, e logo Paulo se manifesta dizendo, não faça isso, não vá contra a ti mesmo, porque todos nós estamos aqui. E aí aquele homem, ele se acalmou ali, percebendo que todos ali estavam, né? E ele vê que eles realmente eram homens de Deus, romanos, pessoas assim, né? De responsabilidade, né? Estavam assim somente levando o evangelho. E aí ele pergunta aqui, né? O que ele faria para poder ele aceitar ali ser salvo. E Paulo então somente fala para ele, crê tu somente em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor ali, a todas ali aquelas pessoas que ali estavam na sua própria casa, né, a sua parentela ali que ali estavam, ali moravam, né, e ali aquele homem aceita o Senhor Jesus, né, os leva até mesmo para se alimentar, põe a mesa para eles, né, e aquele homem também ali é batizado, ele e a sua casa, né? E eles creem no Senhor Jesus Cristo. E ali eles passam a servir a Deus, né, irmãos? Então é muito extensa essa palavra, mas ela fala muito no profundo, né? Para que aquele que verdadeiramente crê, que busca, mesmo qual seja a condição em qual ele se encontra, o Senhor Jesus, ele quebra os protocolos, né, irmãos? No caso aqui, aquele carcereiro, ele tinha que cumprir, né, com aquilo que era ali imposto, né? Era o seu emprego, e se ele não fizesse, consequentemente, seria até degolado ali, né? Poderia até ser morto também, né? E ele buscava fazer também ali o melhor, né? Porém, aqueles homens de Deus ali, deu-lhes confiança e mostrou a eles que existe um poder ainda muito maior, que é o do Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens e mulheres ali, que com certeza ele tinha uma família, ali aceitaram o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ali eles foram libertos, foram salvos. E ali os magistrados ficaram sabendo que eles eram romanos. E aí manda ali para poder falar ali aí, o carcereiro que liberasse a Paulo e a Silas, né? Aí só que Paulo e Silas ali falaram assim, não, por que tem que ser assim? Nós somos romanos e por sermos romanos, eles nos aprisionam, nos maltratam, nos machuca, né, nos humilha em público, e agora eles não querem, eles querem só simplesmente nos soltar e que tudo vá bem. Não, não é assim, não. E ali Paulo exige que eles venham, os magistrados, para soltá-los. E eles vêm, pedem desculpa e pedem para que eles saiam ali da cidade, né? Porque eles trouxeram uma certa contrariedade ali para os habitantes daquele lugar. E eles vão realmente, eles se despedem da Lídia e vão realmente embora. Amém, irmãos? A palavra é extensa, mas gostaria que os irmãos lessem para a glória de Deus e entendessem. Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. E a paz para todos. Amém.